Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa sereinha amigurumi. A gente parou na carreira 34 e 35 com 28 pontos baixos. Então, a gente vai seguir aqui fazendo na carreira 36, trocando de cor agora. Então, a gente vai trocar pela cor. O tom que eu vou usar para fazer a cauda da nossa serinha será o fio turquesa amigurumi. Então, a gente vai continuar. Vamos fazer a próxima carreira no fio turquesa. Então, vamos fazer aqui a troca de cor. E vamos fazer ponto sobre ponto. Pontos baixos sobre pontos baixos. 28 pontos baixos no fio turquesa. Então, vamos fazer aqui pontos sobre ponto. Lembrando que a lista de materiais vai estar escrita na descrição do vídeo. Todos os materiais que eu utilizei para fazer essa bonequinha. Então, eu vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Depois que eu terminar a carreira, eu retorno. E agora, na carreira 37, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 1, vou botar aqui o marcador de pontos no primeiro ponto. 2, 3, 6 pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento. E vamos fazer essa sequência de 6 pontos baixos, um aumento até o final. E no final ficaremos com 32 pontos baixos. Fiz aqui, carreira 37, fiquei com 32 pontos baixos. Carreira 38, a carreira 40, vamos fazer 32 pontos baixos. Ponto sobre ponto, até carreira número 40. Pronto, aqui eu fiz carreiras da 38 a 40. Agora, nós vamos fazer carreira 41. Na carreira 41, faremos 14 pontos baixos e uma diminuição. 14 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3. Fiz os 14 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, vamos fazer essa sequência de 14 pontos baixos, uma diminuição, e no final ficaremos com 30 pontos baixos. E agora, na carreira 42, faremos 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2. Aqui, conforme eu vou subindo as minhas carreirinhas, eu vou enchendo aqui com a fibra de silicone, para depois não ficar difícil a gente colocar o enchimento. A cabecinha eu já preenchi todo com a fibra, e agora aqui no corpinho a gente vai preenchendo aqui com a fibra de silicone. Então, vou terminando aqui, carreira número 42, depois eu retorno. E agora, na carreira 43, faremos 8 pontos baixos, uma diminuição. Então,
faremos 1, 2, 3, 8 pontos baixos e agora eu faço uma diminuição. Então, faremos essa carreira por 8 pontos baixos, uma diminuição, e no final ficaremos com 27 pontos baixos. E agora na carreira 44, 27 pontos baixos, pontos sobre pontos. 1, 2, 3, carreira 45, faremos 7 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, fiquei na carreira 45 com 24 pontos baixos. Carreira 46, 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer carreira 47, fazendo 6 pontos baixos, uma diminuição. No final da carreira, ficaremos com 21 pontos baixos. 21 nós ficaremos no final. 2, 3. Agora na carreira 48, 21 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer minha carreira de número 48, depois eu retorno. E agora a gente vai para a carreira 49, fazendo 5 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. No final ficaremos com 18 pontos baixos. 5 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3. E agora na carreira 50, vamos fazer 18 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Opa. 1, 2. Agora faremos carreira 51 com 4 pontos baixos, uma diminuição. No final da carreira, ficaremos com 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição por toda a volta. Agora na carreira 52, vamos fazer ponto sobre ponto. 15 pontos baixos. 1, 2. Eu dei uma pausa para poder colocar o enchimento, a fibra de silicone, porque daí a gente vai, conforme a gente vai fechando aqui as carreirinhas, então vai ficando difícil. Então é melhor já colocando aqui a fibra, pra gente já dar continuidade à nossa bonequinha. Então vamos colocar enchimento até aqui em cima, pra gente continuar. Então a gente continua aqui fazendo as carreiras. Agora nós estamos na carreira 53. E na carreira 53, faremos 3 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. E no final da carreira, faremos essa sequência de 3 pontos baixos, uma diminuição. No final, ficaremos com 12
pontos baixos. Agora faremos da carreira 54 a carreira 57 com ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, até carreira 57. Terminei aqui e já preenchi aqui com a fibra de silicone. Ficou desse jeitinho a nossa bonequinha, a nossa sereia, tá ficando desse jeito. Agora a gente vai ver aqui o lado de trás da nossa bonequinha. Aqui é o lado que vai ficar para trás. Então, a gente vem aqui, ó, vai dividir 6 pontos para cada lado. Então, a gente vem aqui, onde vai ser as costas da bonequinha, dobra aqui. Nós vamos dobrar desse jeito. Quando a gente dobrar desse jeitinho, a gente vai marcar aqui com o marcador 6 pontos para cada lado. Porque aqui ficamos com 12 pontos baixos. Então, serão 6 pontos para esse lado e 6 pontos para cá. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Vamos trabalhar um lado de cada vez. Ponto. Dois. Aqui eu vou tirar o marcador para fazer o terceiro ponto baixo. Junto com o terceiro do lado de lá. Desse jeito aqui, ó. Vou juntar esse terceiro ponto com esse terceiro ponto para fazer o terceiro ponto baixo. 3. Viro e faço aqui os outros 3 pontos que ficou desse lado. Então, aqui faremos 6 aumentos. 1, 2, pronto, aqui eu consegui fazer os 12 pontos baixos, com muita dificuldade eu fiz 12 pontos baixos, depois que eu circulei com 6 pontos baixos. Então, eu fiz primeiro aqui 6 pontos baixos, desse jeitinho, circulando, do lado de cá eu fiz 6 pontos baixos e desse lado sobraram 6 pontos baixos. E na segunda volta, eu fui fazendo aumentos por toda a volta e fiquei com 12 pontos baixos desse jeitinho aqui. Agora, na terceira volta agora a gente vai fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão mais 4 carreiras agora, com 12 pontos baixos. Então, vou fazendo aqui 4 carreiras com 4 pontos baixos e depois eu retorno. Então, aqui. 1, 2, terminei carreira 63, terminei as 4 carreiras de 12 pontos baixos e ficou desse jeitinho aqui, ó. Um lado já foi feito os aumentos e desse lado aqui é onde nós vamos trabalhar e fazer a mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui, ó. Ficou sobrando esses 6 pontos baixos deste ladinho aqui, e desse lado ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer carreira carreira 8, na carreira 8 da cauda da sereia. A carreira 8 da caudinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta.
No final, ficaremos com 9 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição. Terminei a carreira 7 da cauda, agora a carreira 8, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. No final, ficaremos com 6 pontos baixos. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Terminei aqui a carreira a última carreirinha da nossa cauda. Cortamos aqui o fio. E agora a gente vem fazendo aquele falso anel mágico. Para encerrar aqui o primeiro lado da cauda. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui não precisa encher. Não precisa colocar fibra. Então, a gente vem pegando as alcinhas da frente para poder fechar aqui o falso anel mágico. 3, 4, 5 e 6. E aí, a gente arremata esse fiozinho aqui para dentro. E corto aqui o fiozinho. Terminamos aqui o primeiro lado da caudinha e ficou desse jeitinho, assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, desse outro lado aqui, com esses 6 pontos baixos que ficou aqui. Então, podemos iniciar por qualquer lado. Eu vou iniciar aqui nesse ponto aqui, ó, da lateral aqui. Então, a gente vem com esse fio, laço aqui o fiozinho, venho aqui dentro desse ponto, subo uma correntinha e ajusto bem firme o fio. Então, a gente vem nesse ponto que nós começamos aqui, faço um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. Faço um ponto baixo. Desse jeito, fiquei com um ponto baixo. E venho circulando e arrematando esse fio. Por 6 pontos baixos. 1, 2. Venho trazendo esse fiozinho aqui para poder arrematar. Aqui, ó. Fiz 2 pontos baixos. Vou afastar a cauda para ficar mais fácil da gente visualizar aqui os pontinhos. Fiz 2 pontos baixos, vou fazer terceiro ponto baixo aqui no centro, 4, 5 e 6 aqui nesse cantinho aqui, ficaremos com 6 pontos baixos nessa primeira carreirinha. Pronto, fiz aqui meus 6 primeiros pontos baixos desse lado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa caudinha. Agora a gente vai fazer a carreira dos aumentos, 6 aumentos. Então, 6 aumentos, ficaremos com 12 pontos. 1, 2, próximo, mais um aumento, 3, 4. Terminei, fiz 12 pontos, 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. E aí, já vamos fazer 4 carreiras de 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 carreirinhas. Então, vou começar aqui. 1, 2. Vou colocar no primeiro ponto o marcador de pontos para facilitar. E vou subir aqui 4 carreiras de pontos baixos. 12 pontos baixos. Quando eu terminar minhas carreiras, eu retorno.
Pronto, aqui eu terminei a segunda caldinha, fiz exatamente igual a primeira, né. Depois dos nossos aumentos, fiz 4 carreiras de 12 pontos baixos, depois a próxima carreira 2 pontos e uma diminuição, na próxima 1 ponto baixo, uma diminuição, e na última 6 diminuições seguidas. E fecho com um anel, falso anel mágico, e ficou dessa forma a nossa cauda da sereia. Agora a gente vai fazer e bordar os olhinhos. Então a importância da gente virar aqui as costinhas e dividir aqui certinho, para que fique retinho aqui a caudinha, uma para cada lado. E aí a gente vira para frente e agora a gente vai bordar os olhinhos. Pronto, agora para poder bordar aqui os olhinhos, o que que eu fiz? Eu peguei uma agulha de bordado e uma linha preta de bordar, fininha, linha preta de bordar. E o que eu fiz? Eu gosto de começar aqui por cima, porque aqui em cima é onde a gente vai colocar o cabelinho, então não tem problema de a gente arrematar aqui em cima. O que que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos medir do centro do anel mágico até aqui embaixo, entre a carreira 14 e 15, onde nós vamos iniciar o olhinho. E entre um e outro, eu fiz aqui, ó, entre a carreira 14 e 15, coloquei os alfinetes, porque a separação entre eles vai ser de mais ou menos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pôr menos. A distância entre eles de 5 pontos baixos. Então, a distância entre eles de 6 pontos baixos. E aqui a gente vai iniciar entre a carreira 14 e 15. Venho com a minha agulha por cima, desço aqui os pontinhos até chegar aqui onde tá o alfinete. Vem descendo aqui até onde está aqui esse aqui, alfinetezinho, eu tiro e entro com a minha agulha. E aqui a gente vai fazer. Vamos subir na diagonal 2 carreiras, ou seja, a gente vai atravessar aqui esses 2 pontos na diagonal. Então, vou virar aqui. Vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. 1 e 2. Desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras na carreira onde nós estamos, em linha reta, pegando 2 pontinhos baixos. De novo, aqui, ó, carreira reta. 1 e 2. Agora, a gente desce na diagonal, pegando também 2 carreirinhas aqui para baixo, desse jeitinho aqui, ó, na diagonal, assim. Fazendo 2, pegando 2 pontos também. 1 e 2. Desse jeitinho. E aqui no finalzinho a gente faz um pontinho reto, um ponto reto, em linha reta aqui, ó. Desse jeitinho. E um pontinho na diagonal para cima, nesse mesmo pontinho baixo. Tá, aqui eu já vou subir a linha para arrematar lá em cima. Desse jeito. E ficou assim, ó, o cantinho. 2 pontinhos, um para cima, para diagonal e uma em linha reta aqui. Só fazer esse detalhezinho. Aí aqui eu subo com a minha linha até chegar aqui para arrematar. Aqui onde eu iniciei aqui. Dou um nozinho. Aqui é só a gente finalizar, arrematando aqui para dentro.
Fazendo os pontinhos aqui pra dentro. E colocando a agulha aqui pra dentro desses pontinhos aqui. Depois eu corto a minha linha. Aqui também. Vamos fazer o narizinho agora. Ficou dessa forma aqui. Agora o narizinho, eu coloquei, vou fazer o narizinho com a linha amigurumi chantilly, a mesma cor da pele. Eu coloquei na agulha de arremate, porque eu tô usando o fio amigurumi, e comecei aqui por cima de novo, igual eu fiz com a linha preta. E a posição do nosso olhinho é bem centralizado entre um olho e o outro, só que na carreira, entre a carreira 16 e 17. E eu peguei aqui 3 pontos baixos. Então, a gente vem aqui, ó, passando o fio aqui pra dentro. Eu vou passar umas 4 vezes. 4, 5 vezes. Até preencher esses 3 pontos aqui, ó. 2, 3. E 4. Desse jeitinho. A gente vem aqui ajeitando, né? Deixa firme. 5 vezes. Agora eu subo a minha linha para arrematar lá em cima. Para arrematar lá em cima, junto com aquele fio que nós iniciamos aqui. Desse jeitinho. Para fazer a sobrancelha, eu vou usar o fio amigurumi na cor amarela, da cor do cabelinho. Onde eu vou colocar aqui a sobrancelha. Comecei aqui por cima, igual eu comecei os outros. E aí, eu venho na mesma direção aqui desse cíliozinho que eu fiz aqui. Então, a gente inicia aqui. Deixa eu subir mais um ponto pra cá. Bem em cima desse, no final desse cíliozinho aqui. Uma carreira acima. Desse detalhezinho que eu fiz aqui no olhinho. E então, eu venho na diagonal. Até aqui em cima. Nessa carreira onde descemos o primeiro ponto na diagonal. Que vai dar exatamente aqui. Aqui. 2 carreirinhas assim. E subo para fazer do outro lado igual. Assim. Vou subir mais uma carreirinha. Vai ser na terceira carreira e não na segunda. Pronto, faremos então aqui os cílios até a terceira carreira. Na terceira carreira acima daqui da onde nós descemos com o fio. Desse jeitinho, assim. E faremos a mesma coisa desse lado aqui. Então, eu vou voltar pro outro lado lá. Para fazer o outro lado dos cílios. Peguei na... Pronto, aqui eu fiz exatamente igual o que eu fiz desse lado. Então, ficou desse jeitinho aqui, a sobrancelha, o rostinho da nossa bonequinha. Agora, a gente vem fazendo o cabelinho.